Olá, meus amigos do Brasil, meus amigos da cidade de Suzano, aqui é Oscar de Oliveira. E o assunto aqui é futebol de salão 1977. É aquela historinha que um jogador jogou sozinho contra um time, o jogo foi 0-0. Sou obrigado a fazer esse vídeo e contar coisas para vocês que vão surpreendê-los. Por que eu vou fazer esse vídeo, meus amigos? Eu, ao conversar com o professor de Educação Física, um amigo meu que mora inclusive aqui próximo da minha casa, ele já é aposentado com professor de Educação Física também, chama professor Lindolfo, ele tem aproximadamente 73 anos de idade. Ele disse o seguinte: Oscar, eu nunca vi você jogar, mas eu acompanhei todinho as suas postagens aí nas redes sociais, e eu analisei aquilo e tenho algo para lhe dizer. Puxa, devia ser filmado, cara, a conversa que eu tive com ele, minha gente. Foi alguns meses atrás, eu estava sem celular e tudo, mas enfim. Ele disse para mim o seguinte, eu falei, poxa, mas eu quero fazer um vídeo com você. Ele disse, podemos até fazer. Ele falou o seguinte, minha gente, olha só, nós conhecemos o futebol de salão, conhecemos, né? Mas quando você vai pegar um professor, o cara ele vai fazer um autoanálise, ele estudou, ele é professor, então ele tem, sabe, uma visão. Olha o que ele me fala, que me surpreendeu inclusive. Bom, ele disse o seguinte, vou falar um pouco rapidamente, senão isso leva 30 minutos, mas eu acho que vou chegar em 10 minutos aí. Ele disse para mim o seguinte, Oscar, alguns fatores aconteceram naquele jogo que favoreceu a você. Favoreceu o evento como um todo. Até quem participou entrou para a história, ele fala, entrou para a história. Então vamos lá. Primeiro, que esse negócio que é criança, é jogo de escola, esquece. Oscar, isso aí esquece, isso é bobagem. É o jogo e a coisa é séria. Porque você pega a criança aí de 10 anos jogando profissional futebol de salão com 10, 11 anos, 12, 13 e são jogadores de alto nível. Criança jogando, ele joga lá no Corinthians, joga em algum time profissional e tá na escola. E vocês tinham lá em média, eu tinha 15 anos de idade, então a faixa lá era essa faixa. Então olha só. Primeiro, Oscar, primeiro fator. Vocês jogaram numa quadra oficial construída pelo Estado. Então as regras, as dimensões, era a regra oficial da Federação de Futebol de Salão, que hoje é futsal, né? Porque se fosse no pátio, ele falou, não ia valer nada. Se fosse no pátio, esquece. Então foi na quadra, tinha dimensões, tinha demarcações. Outro fator importante, a bola era oficial. Era, Oscar? Era. Eu vi pelas postagens. Meus amigos, todos eles lá, vão contar pra você que realmente pra vocês que a bola era oficial. Inclusive, a bola era minha, eu andava com ela na bolsa. O pessoal sabia dessa daí. Beleza, então foram esses dois fatores. Agora, tem algo que aconteceu naquele jogo, nesse jogo, que talvez você não se ateve. Também. O quê? Você não jogou contra 4. Conforme diz as postagens, as pessoas falam, você jogou contra 5, você tinha 4 na linha e tinha o goleiro. Então até que, muitas das vezes você não fez gol porque o goleiro pegava a bola, porque se não tivesse goleiro, eu não tinha pensado nisso, hein? Mas ótimo. E você caiu numa situação muito difícil, a qual eu acredito que ninguém caiu na história aí do futebol de salão, na história do futebol, de você ter sido muito ousado de desafiar um time para você jogar contra aquele time, mas você sozinho. Porque o futebol de salão é um jogo coletivo, é um esporte coletivo. Então você teve uma tortura psicológica muito grande, a tua adrenalina foi a 1000, por quê? Você nem pensou nisso. Porque a todo instante que você pegava na bola, você já tinha 4 para driblar. É verdade, minha gente. Realmente foi um sufoco. Vocês não têm noção. Para quem está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, esse fato aconteceu em 1977, em Suzano, na escola professor Carlos Molteni, aqui no bairro do Parque Marilena, e da qual o jogador que jogou contra esse time, no caso, sou eu, tá? Tô apenas colocando aí para vocês que eu fui esse jogador. Eu tive essa oportunidade, tá? Realmente eu era muito ousado, né? Para quem me conhecia, eu era muito assim. Então ele conta que a todo instante, quando estava com a bola, Oscar, você já tinha 4 para driblar. E tinha um goleiro. Então isso aí é complicado. Então tem que ser driblador mesmo. Então se o assunto é
driblador, você estava ali nessa condição de ser o driblador para driblar esses jogadores, porque se você não é driblador, você não vai conseguir. Minha gente, o mundo do futebol é assim, eu estava comentando várias pessoas aí. Você conhece, eu também conheço. Então a gente se junta para a gente ficar grande, né? Conhecer e aprender. Porque você veja bem, driblar 1, 2, 3 jogadores é uma coisa, hein? Driblar o quarto jogador. Eu vi aí jogadas do Maradona, driblar 2, 3 faz gol, o Zico 2, 3, 4 faz gol, o Maradona, aquela lá da Inglaterra de 5 e tal. O problema aí, meus amigos, é você driblar o sexto, sétimo, oitavo jogador. Para quem me conhece, isso aí era algo que eu fazia em todos os jogos várias vezes. Aí, meus amigos, não estou aqui, veja bem a minha idade, né? Já estou com 61 anos. Não quero que me aparecer de jeito nenhum, não quero, não tem. Isso aqui é um registro. Mais para frente, isso eu vou postar aí nas redes sociais. Cabe aí alguém, as autoridades. Aliás, já tem um documentário que já foi enviado para a Confederação Brasileira de Futsal sobre esse assunto, tudo documentado. Para que eles fiquem sabendo que teve um cidadão, teve um terráqueo que teve essa oportunidade que participou desse evento, um jogo muito louco, minha gente. Aí vamos lá voltar. O professor de Educação Física diz, Oscar, quando a posse da bola estavam com o adversário, então você tinha 4 para marcar. Então inverte tudo e é muito difícil. Porque você tem agora 4 jogadores que vão tentar fazer o gol. E como é que você vai fazer? Você vai marcar? Na verdade, meus amigos, você não consegue marcar os jogadores. Você não consegue. Por quê? Porque eles estão vindo, um está vindo com a bola e tem 3. Então, na verdade, eu usei uma estratégia ali, eu até vou falar aqui, o professor Chico Mala, no ano de 1977, ele era meu professor, então eu estudei com o professor Chico Mala, 75, 76, 77. Eu estudei com ele em 75 na escola Parque Maria Helena, e vim estudar no Carlos Monteni, quando inaugurou em 1976, inaugurou a escola estadual professor Carlos Monteni, estudei em 76 e 77. No ano de 77, que teve o GEDES, o professor de Educação Física era o professor Chico Mala, e taticamente ele era doutor, ele ensinava tudo para nós. Além de a gente ter muita habilidade, mas ele passava toda a parte tática para a gente. Ele até subia na sala de aula, esvaziava lá, tirava as cadeiras, as mesas, ele ficava ensinando, explicando para nós lá como é que seriam as jogadas e tudo mais. Os GEDES, aí eu estou fugindo um pouco, mas quando começa os GEDES em outubro, que nós ganhamos o primeiro jogo de 10-1 contra a Escola Brasil, o professor Brasílio Machado Neto, e nós tomamos o primeiro gol, foi um gol de falta, ela passou na minha cabeça assim, ó, eu era o mais baixinho, né? Passou, eu falei, Levi, nós vamos perder de 10. Nós vamos perder de 10, eu falei pros caras. Nós vamos perder de 10. Mas não é que nós fizemos 10 e ganhamos 10-1. Que coisa que é, né? Mas o que tem a ver isso daí? Que eu disse pros meus amigos, esse GEDES é meu. Esse campeonato estudantil, esse é meu. Acho que não teve um aluno naquela época que pensava mais desse campeonato do que eu. Eu me dedicava, eu ia dormir pensando nesse jogo, eu sonhava com esse campeonato, eu me dedicava, eu fazia minha educação física, tá aí meu irmão Gêmeos Osmar, eu tava a 1000, cara, vocês não têm noção. Então, vencemos o campeonato, tanto na Taça da Cidade como regional, invicto. E a final foi contra a Escola Geraldo Justiniano, lá no Roberto Davi, não tinha arquibancada, certo? Era cimento, aquilo lotou, a galera aí do Centro Suzano, o pessoal aí, né? Os alunos, os seus pais e parentes vieram lá do Centro de Suzano para pegar os meninos do Parque Maria Helena aqui, né? E o jogo Roberto Davi, jogaço, nós estávamos cansados que um jogo anterior, de 2 dias atrás, nós estávamos tudo cansados, nós jogamos contra a Escola Raul Brasil, ganhamos 3-1. Inclusive o Lê, meu primo, jogou contra nós, ele estudava no Raul Brasil, e eu fiz 2 gols nesse jogo, nós ganhamos 3-1. E na final, eu vou voltar pro Carlos Monteni lá, no joguinho, tá? E na final, foi o único jogo que eu não fiz gols, mas eu dei as 3 assistências. Agora tem essa de assistência, né? As 3 assistências. O primeiro gol, eu driblei uns 2 caras, quando eu fui chutar, a bola entrou dentro da área, eu correndo pra trás, eu Levi, dei a bola pra trás, o Levi, pá, no ângulo, golaço. Foi o primeiro gol da partida, o gol do Levi, na final. Lotado aquilo, gente.
os alunos, o pessoal todo em volta da quadra, era muita gente, não tinha arquibancada. O segundo gol foi um gol de falta, que eu toquei pro Serginho, e o Serginho chutava demais, cara, e o cara era muito bom, mandou uma bica lá no ângulo lá, golaço, 2-0, aí eles fazem o primeiro gol, 2-1, e o terceiro gol foi uma trocada de passe muito louca, eu e o Renatinho, jogava pra caramba esse Renatinho. Então quando eu passo pra ele, só que eu passei fora de tempo, a bola ia passando por detrás, era passar pela frente dele, passou ele correndo, passou um pouquinho por trás, ele ia perder, ele já perdeu a bola, perdeu o tempo da bola. Só que de calcanhar, ele dá com o pé de calcanhar, a bola vai lá no canto. Imagina ele caindo, ele já caindo, ele faz assim de calcanhar, minha gente. E a bola foi lá no cantinho, golaço, golaço. E eles fazem o segundo gol, nós ganhamos de 3-2, fomos campeões. Agora, detalhe, voltando agora aqui. Então, eu vinha a 1000, minha gente, eu vinha a 1000 jogando futebol salão, tava bom pra caramba, tava numa fase muito boa fisicamente, atleticamente, eu tava com a minha cabeça voltada pro futebol de salão, eu tava, minha gente, vocês não terem noção. Quando acontece o jogo no Carlos Montani, de eu ter desafiado eles, jogar, eu sabia o que eu estava fazendo, era muito ousado, eles queriam porque queriam jogar, porque eles queriam me vencer, porque eles achavam que se ganhassem de mim, seria uma vitória muito grande, por conta daquilo que o Chico Mala falou. Os meninos lá na hora, eles entendiam que esse desafio era uma questão de honra para eles ganharem de você, porque eles sabiam que você era um grande jogador, acima de tudo. Então vencer você, para eles seria algo assim. Aí foi o que aconteceu, eu me descarreguei toda a minha energia naquele jogo, e o jogo termina em 0-0, foi mais ou menos 16 minutos, porque quando deu o sinal, nós ficamos mais um pouquinho ainda jogando, mas o jogo acaba em 0-0, minha gente. Então, quero colocar para vocês que eu tive essa oportunidade de ter participado desse jogo, dessa façanha, que foi ter jogado contra um time de futebol. Vocês não têm noção que é isso daí, não tem noção, é um negócio muito difícil, mesmo sendo envolvendo criança, no caso eles eram adolescentes ali, já com a idade de 15 anos, tá bom, minha gente? Tá aí o registro, hoje dia 11 de setembro de 2023, grande abraço para todos vocês, um abraço ao meu professor Chico Mala, se não fosse você, nem esse jogo teria vencido, grande abraço.